Muito bem, estamos cá de volta. Nos 3 vídeos anteriores nós apresentamos algumas estratégias gerais, né, de condução e negociação diante de episódios conflituosos, né? E agora nós vamos apresentar para vocês algumas técnicas, digamos, pontuais, específicas. E a primeira delas é o fogging. Veja, o fogging é um termo em inglês, né, que significa nebulização. Veja, o que é um nebulizador? Nebulizador é um equipamento que você liga e ele começa a soltar vapor, né? E como que a sala fica, o seu ambiente fica enevoado, né? Você não vê muito claramente o que está acontecendo ao redor. E o nebulizador é isso, né? Uma espécie de bomba de fumaça. A pessoa quer atacá-lo, você lança a bomba de fumaça e como que a pessoa não sabe onde localizar, o que fazer diante daquela situação. Isto porque ela o ataca esperando algo e aí como que se nebuliza a situação esperada. Ela não sabe como agir. Bem, o nome então ele é utilizado para dizer a função como se fosse semelhante a uma parede de nevoeiro. Ou seja, o nevoeiro surge, aí você não vê, você não tem um alvo, né, para ser atacado. Para que vocês tenham alguns exemplos disso, imaginemos que você, por exemplo, chegou atrasado, né, em um evento com uma pessoa. Vamos ver como é que seria essa conversa. Imaginemos que a pessoa lhe receba e diz isso. A que horas você chama isso? Você está quase meia hora atrasado e eu estou farto de você me deixar para baixo o tempo todo. Então veja só, a pessoa está brava, quer partir para briga, né? Olha a resposta, Fogg. Sim, eu cheguei mais tarde do que eu esperava e eu posso ver que isso irritou você. Percebam? O fogging, no que consiste ele? É você pegar alguma verdade naquilo que está sendo dito e afirmá-la. Então veja, eu não me defendo, eu não ataco, eu não levanto o tom de voz, eu simplesmente percebo algum item que é verdadeiro e afirmo essa verdade. Então a pessoa fica como que sem saber o que fazer, porque ela esperava que você o atacasse também. Surge então a parede de nevoeiro. Vamos imaginar que a pessoa continue, né? Irritado? Claro que estou chateado. Isso me deixou esperando por muito tempo. Você realmente deve tentar pensar nas pessoas um pouco mais. Veja, embora eu saiba que às vezes só o fato da pessoa levantar o tom de voz faz com que nós tentemos replicar de forma agressiva, enfim, não. Chegamos de fato atrasados? Temos que pensar um pouco mais no outro, é uma verdade? Olha o que eu respondo. Sim, eu estava preocupado que você ficaria esperando por quase meia hora. Percebam o que eu fiz? Ele me atacou. A tendência seria, digamos, eu adotar uma postura defensiva, atacá-lo também, né? Mas o que eu fiz? Eu detectei alguma verdade no que ele disse e apontei a verdade. Os outros elementos, digamos, mais raivosos, pessoais, enfim, eu deixei de lado. Logo, a pessoa se desarma. Isso pode ser utilizado a todo momento. Por exemplo, imaginemos numa situação qualquer, a pessoa quer, digamos, te atacar em alguma característica física. Por exemplo, ela diz para você, olha, você tem orelhas grandes. Bem, se é fato que eu tenho orelhas grandes, sim, é verdade. Não bastasse isso, ela diz, olha, elas se destacam quando ficam batendo no vento. Veja só, ele quer, de todo modo, né, fazer com que eu fique, digamos, desconstruído a partir disso. Mas, veja, se elas se destacam na medida que são grandes, sim, é verdade que elas se destacam. Perceba o que eu estou fazendo? Novamente, eu estou jogando essa bomba de fumaça. Um outro exemplo. Você está vestido, né, com um sapato um tanto quanto barato. E ele chega para você e você está usando um sapato de pobre, né, barato. Eu digo, de fato, esse sapato é barato. Ponto. Funciona, gente. Vou dar 2 exemplos para vocês que eu tive
ao longo da minha vida profissional. O primeiro, estávamos em um evento esportivo, uma equipe se sentiu injustiçada, né, diante do resultado que fez com que a nossa equipe se classificasse, a deles não. E o que essa equipe, inclusive o profissional estava ao lado deles, não conseguiu contê-los, né, eles começaram a nos vaiar. Veja, ambiente de quadra, uma centelha pode gerar agressões, enfim, brigas. Mas o que nós fizemos? Nós nos viramos para quem estava nos vaiando e batemos palma para eles. Perceba a desconstrução? Um outro exemplo. Certa vez tinha que cumprir determinados horários, né? Pedi para que os alunos se ausentassem de um lugar X, embora eles estivessem gostando de ficar naquele ambiente, né? E um dos garotos, alto, forte, né? Costumava, digamos, ser o líder, fazer uso da sua força, tamanho, enfim, inclusive para atacar as pessoas, se dirigiu para mim de forma extremamente agressiva e disse: "Ih, seu careca!" Veja, ele está tentando me agredir a partir de um fato físico. Tenho calvície. Poderia tomar uma série de atitudes. Você pode dizer, chamar a direção, posso, enfim, replicar, levantar o tom de voz, mas o que eu fiz? Veja, ele apontou um fato. Deixei de lado todo o tom agressivo dele, né, de menosprezo, enfim, disse: é verdade, eu sou calmo. Por incrível que pareça, ele não sabia o que dizer depois. Então vejam, o fogging é uma estratégia muito eficaz para que vocês possam tentar fazer uso diante de uma situação conflituosa. Segunda técnica é a chamada técnica do disco furado. O que é isso? Tal como um disco quando está furado, o que acontece quando o disco, ou LP, veja, você que é da era digital não conhece, mas no passado nós tínhamos discos de vinil, né? E quando eles estavam furados, você colocava eles para tocar, e eles sempre tocavam a mesma parte da música, eles não avançavam. É mais ou menos isso nessa técnica. No que consiste ela? É você dizer o que você quer, uma, outra e outra vez, enfim, sem elevar o seu tom de voz, sem se tornar raivoso, irritado, enfim, envolvendo outras questões. Por exemplo, imagine que você é uma mulher, por exemplo, né? Você que me assiste agora, imagine que é uma mulher, no caso, né? Comprou um sapato numa loja. E você deseja trocá-lo porque o salto está caindo. Essa pessoa chega à loja e diz: olha, eu comprei esses sapatos na semana passada e os saltos têm caído. Eu gostaria de um reembolso, por favor. Veja, o vendedor talvez não tenha um bom dia, tivesse tido um bom dia, ele responde: parece que eles têm sido muito usados e esses sapatos só foram projetados para uso ocasional. Veja só, ele não está muito, digamos, propenso a fazer a troca, né? O que eu faço? Disco furado. Olha só, eu só tinha usado eles uma semana e eles estão com defeito. Eu gostaria de um reembolso, por favor. Perceba? Olha o disco furado. Eu reitero novamente aquilo que disse. Olha a réplica do vendedor. Você não pode esperar que eu lhe dê seu dinheiro de volta depois de ter usado sapatos. Novamente o disco furado. Olha como se segue. Os saltos caíram depois de apenas uma semana e eu gostaria de um reembolso, por favor. E assim por diante. Veja, como vocês puderam perceber, na técnica do disco furado eu fico repetindo o pedido, sem, digamos, bravejar, enfim, mantenha calma, sou claro no que eu quero e não desisto. Ok? Bem, a outra técnica, ela se desdobra em duas, né? O inquérito positivo e o inquérito negativo. O inquérito positivo é para lidar com comentários positivos, tais como elogios. E o negativo é o inverso. Por que nós temos que aprender a lidar com comentários positivos? Porque às vezes temos uma certa timidez, enfim. Por outro lado, não sabemos como lidar com eles para que a relação se estreite.
Por exemplo, imaginemos que você fez um excelente jantar à noite, ou que uma pessoa fez um excelente jantar à noite, e a pessoa pega e diz, olha, ou melhor, você trabalha num restaurante, né, e você fez um jantar para alguém e a quem estava no restaurante diz, olha, você fez um excelente jantar à noite, estava delicioso. Veja, uma típica resposta positiva, ou inquérito positivo. Obrigado, sim, estava bom. O que você mais gostou em particular? Então veja só, eu não só recebo um elogio, como também faço um inquérito positivo. Eu quero saber mais das razões que justificou, né, esse elogio. Agora, isso é diferente de uma resposta passiva. Ah, não foi nada, foi só uma receita padrão que a gente usa aqui. Perceba, indiretamente eu até desmereço aquele trabalho que eu estou fazendo, né? Bem, e por fim temos o inquérito negativo, né? Ele é utilizado para responder às trocas negativas e nos permite lidar melhor com as críticas. Não é fácil, mas lembre-se que uma crítica, embora seja difícil de ser recebida, é apenas a opinião de alguém. Nós temos que aprender a lidar com a crítica. E como funciona? Imaginemos que temos essa mesma situação de um restaurante, né? E a pessoa, né, o cliente chega e diz, olha, essa refeição era praticamente intragável. Eu não me lembro da última vez que eu comi algo tão horrível, terrível, né? Poderíamos entrar numa crise existencial, enfim, expulsá-lo do local. Veja, estou brincando, mas você há de convir comigo que isso nos desconstrói, né? Agora, como você pode responder? Não foi o melhor. Exatamente o que nós fizemos que você não gostou. Perceba, eu estou pegando aquilo que é negativo e tentando absorver e ver o que gerou aquela crítica. Imagine o inverso, olha uma resposta agressiva. Como você se atreve? Eu passei a tarde toda preparando essa refeição. Bem, essa é a última vez que nós vendemos para você aqui no nosso restaurante. Perceberam? Ao invés de utilizar aquela crítica negativa para, digamos, manter o cliente, para descobrir elementos a nosso favor para melhorar a nós e mesmo mostrar a ele que você está preocupado com ele, enfim, eu parto para uma resposta agressiva. E ao fazer isso, as chances de nós termos problemas são muito grandes. Então, vejam, o fogging, a técnica do disco furado, a técnica do inquérito positivo, o inquérito negativo, são elementos muito importantes. Você deve estar fazendo uso e pensando em fazer uso deles. Mas, com uma sugestão chave. Seja calmo, não levante o tom de voz, enfim. Dizem que nós devemos aprender a contar até 100, não é? De fato, é um exercício. E experimente fazê-lo. O fogging em especial, gente, funciona. Você vai ver que o atacante fica como que não sabendo como reagir diante daquilo que você fez, porque ele imaginava que você teria uma atitude e você vem com uma outra que o desarma. E esse é o propósito, a proposta, né? Realmente desarmar para evitar uma eventual agressão, uma insatisfação, um problema profissional, enfim. Bem, é isso. Terminamos este vídeo e no próximo vamos tratar de uma outra proposta que são as assembleias. Até mais.